Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 23, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos os vários tipos de sistemas de aquecimento de água em uma casa. O sistema de aquecimento simples, usado apenas para chuveiros elétricos e torneiras elétricas. Os sistemas de aquecimento de acumulação a gás, elétrico ou solar exigem o armazenamento de água quente em reservatórios. Com os aquecedores de passagem ou acumulação, é preciso construir uma rede de distribuição de água quente. Mãos à obra. Programa número 23. Revestimentos de paredes. Ai! Não falei que você ia me furar? Olha aí. Também você não fica quieto, Pedro. Nessas horas é que a minha avó sempre dizia, viu? Costura um vivo, não costura um morto. Esse negócio de costurar vivo eu não gosto não, viu? Eu falei que você ia me furar e acabou me espetando. Calma, Pedro, calma, que esse aqui é o meu trabalho, isso aqui eu entendo, viu? É verdade. Você é especialista em vestir, né? Já eu agora sou especialista em revestir paredes. Como é que é? Então, agora eu tô sabendo como é que se reveste uma parede, pô. Depois de tudo isso que a gente aprendeu. Agora eu sei como vestir e revestir uma casa. E de novo, Leila. Era pra esvaziar um pouquinho a sua bola, viu? Tá muito cheio de papo. Você devia dar graças a Deus que o seu Freitas ensinou um monte de coisa pra gente, viu? Tudo bem, o seu Freitas é um expert no assunto, mas, pô... Agora tá sabendo também como é que se reveste uma parede. Parado. Você já tem que fazer a parede já pensando em como vai revestir. Porque nem todo revestimento é necessário. Depende do gosto da pessoa, do lugar onde a parede vai ficar. É verdade. Porque tem partes da casa que a gente lava toda hora, né? A cozinha, o banheiro, por exemplo. Daí precisa de um tipo de revestimento. Todo revestimento tem um motivo, né? Você não vai fazer um revestimento só por fazer. Por exemplo, tem parede que é feita de propósito para ficar à vista. Ou apenas pintada e fica muito bom. Agora, seu Freitas, eu já ouvi dizer que parede aparente fica até mais cara, hein? Mas isso é bobagem. Todo mundo diz isso porque sabe que toda parede aparente tem que ser bem feita. Mas toda parede tem que ser bem feita. Ou porque vai revestir, pode fazer de qualquer jeito? Não pode não. Porque aí não tá revestindo, né, seu Freitas? Tá cobrindo serviço mal feito. Ô, Pedro, lá em casa eu não quero isso, não. Ô, Leilinha, parece que não conhece meu serviço, pô. O barato acaba saindo caro. A parede, tenha revestimento ou não, precisa ser feita com bom material. Na sua casa, por exemplo, vocês estão usando bloco de concreto. O bloco tem que ser de boa qualidade, feito dentro das normas. Feito assim, ele é resistente e todas as peças têm o mesmo tamanho. Sem isso, não dá para fazer uma boa parede de blocos. Venham comigo, vou mostrar uma coisa para vocês. Às vezes é bom assustar o cliente. Muita gente acaba comprando blocos fora das normas. Eles são fracos e uma boa parte já quebra quando eles estão sendo descarregados na obra. Eles são difíceis de assentar e passam umidade. Olha só. Não, que é isso? Que isso, Freitas? Viram? Já... Não dá pra usar bloco fora das normas, não. Ainda mais se a parede for externa.
É mais uma razão pra gente fazer no capricho, né, meu bem? Claro, porque ela vai ficar exposta à chuva, ao sol, ao vento, à poluição. E nesse caso é preciso também usar a argamassa de assentamento da alvenaria adequada, para não infiltrar água na parede. E o assentamento tem que ser bem feito, preenchendo todas as juntas com argamassa. O acabamento deve ficar bem liso. Qualquer buraquinho acaba acumulando poeira que na hora da chuva escorre e suja a parede. Dentro de casa já não tem esse problema de escorrer a sujeira com a água da chuva, mas a parede tem que ficar bonita, bem lisinha. E tanto dentro como fora da casa, você pode pintar a parede. Vai ficar com jeito de novo por muitos e muitos anos. Já saquei, viu? Não dá pra pensar no projeto da nossa casa, meu amor, sem saber como é que a gente vai fazer o revestimento das paredes. Tem que pensar em tudo. Muito bom, meu amor. Ó. A manga tá na medida certa. É bonito esse modelo de camisa, hein? Como é que você fez? Eu comparei, viu? Comparei um molde aqui, outro ali, num monte de revista. Aí eu escolhi uma que ficasse bem pra você, viu? Vamos tirar. Calma que tá alinhavado só, depois eu vou costurar, viu? Comparar é com você mesmo, né, meu amor? Lembra quando a gente precisava escolher que tipo de parede que a gente ia colocar em cada tipo de cômodo aqui de casa? Que a gente comparava tudo que era tipo de revestimento? Claro que eu lembro, seu Freis vivia falando. Cada revestimento tem um motivo. Que nem aqui na cozinha, por exemplo, na lavanderia e no banheiro, a gente precisava de um revestimento que ajudasse a limpeza e a higiene. São os lugares mais usados da casa, né, meu amor? Então o revestimento ele tem que ser impermeável e super resistente à lavagem, né? Já no caso dos quartos e da sala, o revestimento é uma questão de gosto. Porque não são lugares tão usados assim, então pega menos sujeira, né? Pedro, você não falou que ia lavar a louça pra mim? Falei? É mesmo, ó. Puxa vida. Agora, gente, se for uma parede bem feitinha, com os blocos de boa qualidade, ela fica regular. Aí depois é só passar uma massa fina antes de pintar. Agora, se a parede for cheia de altos e baixos, buracos, aí não tem jeito. O negócio é você aplicar massa grossa, a massa fina ou massa única. O que foi, meu amor? Economizando água, né, Pedro? Opa. Comparando tudo isso, a gente foi vendo como ia vestir a nossa casa, né? Sem contar que a gente precisa pensar nos revestimentos das paredes do lado de fora da casa. É verdade. No caso das paredes externas, vocês têm que pensar duas coisas. Primeiro, o gosto de vocês. Como é que vocês querem a parede? Olha, seu Freitas, a gente quer uma parede bonita. Então a outra coisa é a durabilidade. O revestimento tem que deixar a casa bonita como você quer durante bastante tempo. É aquilo que o senhor falou, né? A parede externa, ela fica mais exposta ao sol, à chuva, ao vento, né? Aquela poeira da poluição. Isso. Então é fácil de escurecer, manchar, pegar umidade. E aí a beleza vai pro espaço. Para pensar no tipo de revestimento, tem que pensar para que direção a parede está voltada. As paredes viradas para o norte pegam mais sol e por isso ficam menos úmidas, têm menos bolor. Por isso é mais difícil ficarem manchadas. Se a parede recebe pouco sol, é bom pensar em um revestimento que proteja bem, com uma pintura durável. Se é um lugar que tem muita poeira ou poluição, bobagem fazer a parede com revestimento irregular, cheio de altos e baixos. É melhor fazer um revestimento liso para que a chuva lave a parede ou a gente mesmo possa lavar de vez em quando. Olha, eu não sei se é por causa do meu trabalho, seu Freitas, mas o senhor falando assim, me parece que o revestimento é como se fosse a roupa da parede, que tem que proteger do sol, da chuva, cair direitinho e ainda poder lavar. Mas é isso mesmo. E uma outra coisa que a senhora sabe muito bem. Tem que ficar bonito, ao gosto do freguês. Bom, o revestimento, principalmente na cozinha, é uma das principais partes, né? Que ele, onde vai evitar muitas sujeiras, né, grudadas na parede. E aí, no caso, seria, o azulejo, né? Seria o melhor revestimento para tanto na cozinha como no banheiro. No banheiro, que não deixa, né, não retém mau cheiro, etc., né? Onde vai muita umidade de chuveiro, não deixa umedecer a parede. E na cozinha a gordura, não vai ter problema de ficar crosta de gordura na parede, que pode ser lavado sempre. Em primeiro lugar o reboco, né? Reboco e o reboquite, que é massa fina. E massa corrida também. Depois vem a pintura.
E na parte de onde vai água, onde vai a parte do banheiro, cozinha, essas coisas, o mais prático mesmo é azulejo, acabamento de azulejo, né? Seria usado o chapisco, né? O chapisco, logo em seguida, depois que você fez o chapisco, o reboque, né? E o reboque depois viria a massa fina, né? Nós não temos só um revestimento, nós temos um revestimento de chapisco, temos um revestimento de pedra, temos um revestimento de cerâmica, temos um revestimento de massa. Aí é tudo de acordo com a posição da obra. Se a obra requer duas mãos de massa, se faz 2 mãos de massa. Se a obra requer revestir com ladrilho, se reveste com ladrilho. Isso depende da posição da obra, depende da situação da obra. Aí você pode escolher o revestimento que você quer. Pedrão, eu vou terminar sua camisa passando na máquina, viu, especialista? Brincar não, Leilinha. Eu aprendi muita coisa com essa história de revestimento, pô. Preparação da massa, massa grossa, massa fina. É verdade. Gente, na época do revestimento, esse menino só falava em emboço, chapisco, reboco. É que é o seguinte, o mais comum é você usar o chapisco, o emboço, que também é chamado de massa grossa, e o reboco, chamado de massa fina. Agora, outra maneira é você usar o chapisco e a massa única. O chapisco é feito com argamassa de cimento e areia 1:3. Essa camada deve ser a mais fina possível. Ela é feita para que as outras camadas não descolem da parede ou do teto. Já a massa grossa, o emboço, é feita com cimento, cal e areia, na proporção de 1 parte de cimento para 2 de cal e 8 de areia. Ele é aplicado sobre o chapisco e serve para regularizar paredes. O reboco ou massa fina é usado no acabamento final da parede e leva 1 parte de cimento, 2 de cal e 9 de areia fina bem peneirada. Essa camada de acabamento deve ser a mais fina possível. Para fazer esse tipo de revestimento, é só esperar a camada secar antes de aplicar a seguinte. Não tem erro, a parede fica 100%. Nossa, Pedro, como você tá sabido, hein? Nossa, explicando tudo direitinho, pois eu fico muito orgulhosa. Numa parede externa, às vezes a massa grossa, bem desempenada e preparada para a pintura, já é suficiente. E fica mais barato também. Mas se você quiser um acabamento melhor, principalmente dentro de casa, tem que aplicar o reboco. Ai, tem aquela massa que o pintor usa. A massa corrida. Você pode aplicar em cima da massa fina, depois lixar e pintar. Fica um acabamento de primeira. Agora, falando nisso, Sr. Freitas, e as argamassas prontas? A argamassa pronta é uma ótima ideia. É bem mais fácil de trabalhar. No preparo da argamassa pronta, por exemplo, é só seguir as instruções do fabricante e fazer a mistura, até que a massa fique bem misturada, toda por igual. Algumas argamassas prontas podem ser aplicadas diretamente sobre os blocos de concreto, substituindo o chapisco, o emboço, o reboco. Elas são chamadas de argamassas adesivas. Pode ser direto sobre os blocos, Sr. Freitas? Claro, vocês não estão usando os blocos dentro das normas. Então. E eles não foram bem assentados, deixando a parede bem lisa? Ah, foram. Então é só aplicar. Bom, então compensa você gastar um pouco mais e comprar o bloco certo, porque agora a gente economiza no acabamento. Perfeitamente. Nas paredes dos quartos e da sala, você pode revestir direto com argamassa pronta. Você tem de aplicar sobre a superfície seca.
Vai usando sarrafo e desempenadeira de madeira e deixando uma camada de no máximo 3 centímetros. Mas evite as emendas. Antes de você revestir as paredes, você tem que revestir o teto. Primeira coisa a fazer é o chapisco. A argamassa do chapisco é feita de areia, cimento, água e um adesivo fixador. Aqui a nossa laje é feita de EPS, isopor. Então esse adesivo fixador vai ajudar a fixar o chapisco no teto. Depois você passa uma massa grossa e, para dar o acabamento, massa fina. Legal, seu Freitas, vai ficar muito bonito. E o revestimento externo da nossa casa, seu Freitas, o que o senhor acha? Bem, você pode usar o revestimento tradicional com a massa grossa e depois a massa fina e depois pintar. Mas eu acho que no caso de vocês compensa mais usar uma outra coisa. Já sei. Argamassas prontas para revestimento. Aquelas que nós usamos nas paredes internas. Outra alternativa são as massas raspadas. Depois não precisa nem pintar. Normalmente elas são aplicadas sobre a massa grossa ou argamassa pronta bem rústica. As massas raspadas, coloridas, custam um pouco mais, mas em compensação você economiza na pintura. Opa, economia é com a gente mesmo, hein, meu amor? É, Pedro, economia é importante, né? Mas é o revestimento, Pedro. Tem que ser um que a gente goste mesmo, né? Pronto, Pedrinho, aqui tá o seu novo revestimento. Ô, lindona, Leilinha. Ficou lindona, hein? Ai, 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 ó. Merece até tirar uma foto aqui, ó, com essa cerâmica de fundo. Não? Hã? Pessoal. Uhul! Olha lá, hã? Fala pra mim. Tô bacana? É, legal. Você gosta, né? Você gosta dessa cozinha, hein, Pedro? Lógico, né, meu amor? A gente caprichou, pô. Procuramos, pesquisamos, até achar o que a gente queria. É. No começo a gente pensou até em colocar azulejo, né? Para se comprar um bom azulejo, tem que ver se a cor e o tamanho estão uniformes, se não está empenado e se o fabricante garante a qualidade. É, pra não parecer aquelas paredes de banheiro de boteco. É isso mesmo. Os azulejos que vão ser colocados em uma parede têm que ter todos o mesmo tamanho, sem rachaduras nem imperfeições. O assentamento dos azulejos é feito com argamassa colante sobre o emboço ou argamassa pronta desempenada. Pode ser também diretamente sobre a parede de blocos. É um bom revestimento, impermeável, resistente ao calor, aos produtos de limpeza. Mas a gente acabou escolhendo essa cerâmica, né, meu amor? De 20 por 20 centímetros. Ah, é. Com esse tamanho a parede fica bem mais lisa, né, Pedro? É. Com azulejos de 10 por 10 ou 15 por 15 centímetros, essas paredes iam ficar com muito mais juntas. É. Eu lembro que a gente viu muitos tipos de cerâmicas. Cerâmicas esmaltadas com acabamentos texturizados, foscos ou brilhantes. E podiam ser usadas no revestimento de paredes. O importante é que ela tem que ser bem queimada, para depois não dilatar com o calor e descolar da parede. No assentamento, é importante estender pouca massa por vez, para não perder o tempo de aplicação. Depois, é só rejuntar. Agora, ficou uma maravilha? Pô, ficou bacana, ó. Claro que ficou, Pedro. Tem uma mão ótima pra costura. Não, olha o feitio, olha o arremate aqui, olha que beleza, Pedro.
Não, eu sou uma especialista. Tu tá me tirando, hein, Leilinha? Tá me tirando, hein? Gente, no próximo programa a gente vai falar de revestimento de piso. Fique à vontade. A casa é sua. Eu não vejo hora de ir pro samba com a camisa, hein? Pro samba, Pedrão? Lógico, mas eu vou pra onde? Vou pro parquinho de diversão? Não, eu vou pro samba, vamos pro samba. Tu vai comigo? Vou. Não, lógico que vai, nós vamos sambar muito. Como não? Vou fazer um vestidinho pra acompanhar com essa camisa. Isso, vamos de conjuntinho. A gente já faz um casal, já... E no piso, mesma coisa. Vai o concreto e depois vai a massa, depois que vai o piso. E aí também vai a critério da pessoa, vai a gosto, vai a ardósia, cerâmica, caquinho, aí vai do gosto da pessoa. Então, o melhor que tem mesmo é colocar a cerâmica mesmo, porque a cerâmica fica bonito e dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho para sujeira, essas coisas, né? Então, o melhor mesmo, aconselhável, é botar cerâmica. Residência se usa taco, se usa cerâmica, se usa assoalho. Tem vários tipos de pisos que se usam. Então, no caso, na minha opinião, se a casa é uma casa de um padrão médio, você vai usar taco ou cerâmica. Se é uma casa de alto nível, você pode usar, conforme o lugar, assoalho, carpete. São as coisas que se usam nas casas de alto nível. É muito cansativo, porque a gente trabalha na semana, mas vale a pena, porque só de imaginar que eu vou ter uma coisa que eu ajudei a fazer, eu fico muito feliz. Não é? Que eu vou entrar dentro e vou falar, foi eu que ajudei a fazer. No programa de hoje, vimos quais são os principais revestimentos de paredes. Como escolher o revestimento mais adequado para cada parede. Como fazer os vários tipos de argamassa para revestimento. Como executar os revestimentos de paredes internas e externas. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.